Bom dia a todos vocês. Shavua Tov, que tenhamos, se Deus quiser, uma boa semana. Chodesh Tov, um bom mês, já que hoje se inicia um novo mês judaico, o mês de Tevet. Portanto, nós rezamos e desejamos, pedimos por um Chodesh Tov, por um bom mês, que se inicie e venha para o bem para todos nós. E Hanukkah Sameach, nós estamos no final da celebração da festa de Hanukkah. Ontem à noite acendemos 7 velas da Hanukkah, do candelabro especial de Hanukkah. E hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos acender a Hanukkah completa, com os 8 braços do candelabro de Hanukkah preenchidos. Portanto, hoje domingo, é o 7º dia de Hanukkah, e hoje à noite, domingo à noite, nós já estaremos entrando no último dia de Hanukkah, que é o 8º dia, já que a festa leva 8 dias, como comentamos na vez passada também, já que o milagre de Hanukkah, particularmente o milagre de terem encontrado um pote de azeite de olivas puro com o lacre, o selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, que habilitava os judeus a renovarem o acendimento da menorá, um dos rituais mais importantes, diários, contínuos que tínhamos no templo sagrado, que tinha sido profanado pelos helenistas, pelos inimigos. Quando os judeus recuperaram a posse do templo, logo reinauguraram os serviços. A palavra Hanukkah, Hanukkah Tabayit, significa inauguração, e reiniciaram os serviços cotidianos que tinham sido forçosamente interrompidos pela invasão dos inimigos, pela posse do templo, que se apossaram. Porém, como levava 8 dias para se preparar uma nova remessa de azeite puro, e eles encontraram um único pote de azeite que deveria durar apenas um dia, mas então aconteceu um milagre, e esse pote perdurou por 8 dias, por isso nós celebramos a festa de Hanukkah por 8 dias. E por mais que a menorá, o candelabro no Beit HaMikdash, no templo sagrado, ele tinha apenas 7 braços, mas diferente disso, o candelabro que acendemos em Hanukkah, ela tem 8 braços, lembrando os 8 dias desse milagre. Mas falando primeiro da data de hoje como Rosh Chodesh Tevet. Hoje, mais um dia de Rosh Chodesh, e como nós já falamos em outras ocasiões, nós estamos aproveitando esse ano de Akel, esse ano de congregação, esse ano de união, esse ano com um potencial espiritual enorme, um ano que possibilita uma aproximação entre nós e nossos correligionários, entre nós e as pessoas, entre nós e o Criador, entre nós e Deus, e de certa forma entre nós e nós mesmos também. Esse ano de Hakel é um ano propício para congregar, para juntar, para fundir, né? Para se vincular. E assim como acontecia na época do Beit HaMikdash, que o rei lia palavras de Torá, inspirando o povo e a nação para fortalecer os seus sentimentos judaicos, os seus sentimentos para com Deus, os seus sentimentos espirituais. Da mesma maneira, nos diz o Rebbe, o ano de Akel tem esse potencial, e por isso nós devemos aproveitar toda a oportunidade, particularmente datas propícias, e todo o início do mês, todo Rosh Chodesh é uma data propícia. Algumas pessoas, talvez, que estão aqui nos acompanhando, já tiveram a oportunidade de estudar conosco também o Tânia, lembrando que há poucos dias atrás, no dia 19 de Kislev, nós reiniciamos mais um ciclo de estudos do Tânia. Nós temos o Tânia para estudo diário, conforme dividido para anos simples, comuns, para anos simbolísmicos, enfim. Isso se encontra disponível nos nossos sites, nas nossas plataformas, no YouTube, etc., com links também
no Facebook, etc. De qualquer forma, quem teve a oportunidade de estudar o Tânia sabe, me parece no capítulo 39, se não me engano, lá é trazido no Tânia dos livros de Kabbalah, que o dia de Rosh Chodesh é tão importante, a exemplo do dia do Shabbat. Rosh Chodesh é diferente do Shabbat, enquanto que no Shabbat nós nos desconectamos dos afazeres mundanos, dos trabalhos criativos, etc., e apenas é um dia de elevação espiritual, um dia de reflexão, de oração, de prazer espiritual, não é? Um dia de repouso, mas não só repouso físico, mas também um dia de dar vazão à nossa espiritualidade, reconectar-se de forma mais intensa com o Criador. Então não é necessário explicar que o dia do Shabat é um dia especial e elevado, mas interessante, no Tânia ele nos traz dos livros de Kabbalah que mesmo almas comuns, almas que não são das almas mais elevadas, não são daquelas almas presentes nos tzadikim, nas pessoas altamente elevadas, espiritualizadas, nas pessoas justas e boas, mesmo almas comuns e pessoas como nós, não é? Que às vezes em termos espirituais pode ser que a gente esteja mais num nível medíocre. Mesmo assim, no dia de Rosh Chodesh, as almas sofrem uma elevação. Mesmo as almas comuns, no dia de Rosh Chodesh, simplesmente por ser o Rosh Chodesh, é um dia propício, um dia elevado, um dia no qual o fluxo espiritual é diferenciado. E nesse dia, portanto, a cada início do mês, nós temos uma oportunidade não só de reflexão, não só de fazer um upgrade na nossa vida em geral e na nossa vida espiritual e judaica em particular, mas mais do que isso, há um potencial disponível que pode e precisa ser aproveitado em cada dia de Rosh Chodesh. Por isso nós fazemos esse encontro virtual, temos feito esse encontro virtual a cada Rosh Chodesh. Hoje nós estamos no Rosh Chodesh Tevet. No mês de Tevet, se nós procuramos alguma data especial e significativa, nós temos algumas datas relacionadas a grandes vultos da nossa história. No mês de Tevet nós temos a data do Yortzeit, aniversário de falecimento, e nós sabemos que o aniversário de falecimento de tzadikim, de pessoas elevadas, é um dia muito sagrado, um dia também auspicioso. Nós aprendemos isso do autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. A data do seu falecimento, Lag BaOmer, é uma data celebrada e até com alegria todos os anos. Então, nesse mês de Tevet, nos chama a atenção, no dia 20 de Tevet, nós temos o Yortzeit do Maimônides, Rabbi Moshe ben Maimon. Maimônides, um dos grandes gigantes do pensamento judaico, não só com suas obras aláhicas, talmúdicas, filosóficas, o Guia dos Perplexos, um gigante no judaísmo que viveu há cerca de 900 anos atrás. Então, o seu aniversário de falecimento é dia 20 de Tevet, e 24 de Tevet nós temos o Yortzeit, o aniversário de falecimento do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, Tânia que nós estudamos, lemos diariamente, nos inspiramos. Então, o dia do falecimento, de um tzadik é o dia máximo, é a missão cumprida, o dia, porque o tzadik, ele parte desse mundo tendo realizado a sua missão. Daí o motivo também do Yortzeit de um tzadik ser até celebrado com alegria, como assim foi instituído no Lag BaOmer, por instrução e recomendação do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que veio a falecer nessa data. Ele pediu que essa data fosse celebrada todos os anos até com alegria. Mas em termos gerais comunitários, datas não apenas vinculadas a vultos, por mais que sejam gigantes do judaísmo, do conhecimento da Torá, da literatura judaica, mas como data diferenciada, data especial. Nós temos uma data de Asara Betevet, o dia 10 do mês de Tevet, que se inicia hoje. Hoje é dia 1 de Tevet, Rosh Chodesh Tevet. Dia 10 de Tevet, por enquanto, ou até o ano passado, tem sido um dia de jejum, porque é guardado um jejum na data de Asara Betevet, 10 de Tevet,
porque nesse dia se iniciou o cerco de Jerusalém. Jerusalém começou a ser sitiada pelos inimigos nessa data de 10 de Tevet. Assim foi na época do primeiro Beit HaMikdash, há cerca de 2.500 anos atrás, pelos exércitos de Nabucodonosor, passados 500 anos também, na mesma data fatídica, assim começou o sítio também pelos romanos, que vieram a destruir o segundo Beit HaMikdash. Então, em outras palavras, o que aconteceu em Asara B'Tevet? Asara B'Tevet é o início do fim. O início do fim do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Passados alguns meses, resistiram ao cerco de Jerusalém a população durante alguns meses, por mais que estavam cercados, sitiados, e sem poder renovar seus estoques de alimentos, etc. Mesmo assim, a resistência sobreviveu até o dia 17 de Tammuz, alguns meses depois, mais de 6 meses, quando, em 17 de Tammuz, romperam as muralhas de Jerusalém. O inimigo, que até então estava cercando a cidade, conseguiu também romper as suas muralhas, invadir a cidade, e isso acabou levando 3 semanas depois, no dia fatídico de 9 de Av, a destruição e queima do Beit HaMikdash. Então nós temos algumas datas que lembram a destruição do templo no decorrer do nosso ano, são marcadas por jejuns. Aqui, quando nós falamos desses jejuns menores, diferentes do Tisha B'Av e Yom Kippur, são jejuns que se iniciam ao amanhecer e terminam ao anoitecer, com a saída das estrelas. Mas, de qualquer forma, são datas que marcam luto pela ausência e destruição do Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Posteriormente, nós tivemos mais uma data que é guardada logo depois de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, jejum de Gedalia, que marca a extinção do último núcleo de comunidade judaica que havia permanecido em Israel mesmo após a destruição, mas por discórdias internas, por políticas comunitárias, esse líder que tinha sido apontado pelas forças inimigas, ainda havia alguma presença judaica, mesmo depois da destruição do templo. Esse líder acabou sendo assassinado, diz, por próprios agentes comunitários, lamentavelmente. Isso foi o término do fim, não é? Quando encerrou a presença judaica em Israel durante muitos séculos, até a volta do povo para a Terra Santa, para o Estado de Israel, para o Israel moderno, há cerca de 75 anos atrás. De qualquer maneira, a data de Asara B'Tevet, 10 de Tevet, marca, como nós falamos, o início do fim. E entre essas datas tristes, Asara B'Tevet, que é mencionado no Tanakh, nos livros dos profetas, nos livros bíblicos, Asara B'Tevet, ele tem uma gravidade até maior do que as outras datas, porque nas palavras da Escritura é chamado Be'etzem Hayom Hazeh, que essas ocorrências, esses acontecimentos, eles vieram a ocorrer, eles aconteceram nesse próprio dia, nesse dia. Então se enfatiza esse dia. Por isso, hoje em dia, isso se reflete em algumas coisas. Por exemplo, esse jejum de Asara B'Tevet, entre todos os que eu mencionei, é o único que pode cair numa sexta-feira. Sabido que no Shabat nós não jejuamos, com exceção do Yom Kippur. Yom Kippur, quando cai em Shabat, no próprio Shabat é feito o jejum do dia do perdão. Mas os outros jejuns, às vezes 17 de Tammuz, às vezes 9 de Av, cai no Shabat, então o jejum é postergado para o dia seguinte. Na verdade, mesmo na sexta-feira, o nosso calendário foi elaborado de forma tal, cerca de 2.000 anos atrás, que jejuns, de forma geral, não caem na sexta-feira. Por quê e para quê? Porque o Yehudi não entre no Shabat de forma sofrível. Se na sexta-feira nós vamos estar jejuando, sexta-feira à noite começa o Shabat,
Shabbat é um dia de prazer, de deleite, de regozijo, é um dia de celebração. E se a pessoa vai entrar no dia do Shabbat faminta, se a pessoa entrar no dia do Shabbat jejuando, transtornada, ela já vai começar o Shabbat não de forma apropriada, não com prazer, com alegria, mas com o estômago roncando. Não é? Por isso, em geral, de forma geral, jejuns não acontecem no dia de sexta-feira, mesmo na véspera do Shabbat. A única exceção é essa data de 10 de Tevet, que em certos anos acaba calhando na sexta-feira, na véspera de Shabbat, e mesmo assim é feito o jejum, dada a importância ou a gravidade dessa data, conforme nós comentamos, porque ela representa o início do fim. Foi aí que começou toda a tragédia, né? Toda a destruição, todo o processo de destruição. Mas será que essa data só tem conotação negativa? A resposta é não. Porque é sabido das palavras dos próprios profetas. Em primeiro lugar, afirmam os nossos sábios, trazendo também das palavras bíblicas dos profetas, que todo aquele que guarda luto pela destruição de Jerusalém ou pela destruição do Beit HaMikdash, todo aquele que lamenta a ausência do Beit HaMikdash, guarda o luto, observa essas datas de tristeza pela destruição do templo sagrado, terá o privilégio de comemorar e celebrar de forma intensa, com muita alegria, a reconstrução do Beit HaMikdash, quando logo, muito em breve, o terceiro Beit HaMikdash for construído, o Beit HaMikdash for restabelecido no seu devido lugar. Então isso será um motivo de grande alegria. E quem mais se alegrará? Aqueles que guardaram luto e tristeza pela ausência do Beit HaMikdash. Aqueles que guardaram luto pela destruição do Beit HaMikdash serão os primeiros a se alegrarem de forma mais intensa por ocasião da sua reconstrução. Mas mais do que isso, conforme é trazido na própria Halachá, até na lei judaica, assim nos traz também Maimônides, o que vai acontecer com todas essas datas, esses jejuns que nós observávamos durante o período de ausência do Beit HaMikdash, todos esses jejuns que marcam o processo de destruição do Beit HaMikdash, o que vai acontecer então com essas datas? Então os jejuns, claro, vão ser abolidos, não vai haver mais a necessidade de jejuar, guardando lembrança pela ausência do Beit HaMikdash, porque nós vamos ter o templo sagrado de volta conosco. Vai ter o Hanukkah, a inauguração, Hanukkah Tabai, do Beit HaMikdash Ashlishi, do terceiro Beit HaMikdash. Então, os jejuns serão abolidos, mas as datas não serão abolidas. O que isso significa? Diz a Halachá, baseado no versículo bíblico, Yafchu Yamim Eilu Lesassonu Lesimcha. Esses dias, que eram dias de tristeza, que eram dias de luto, que eram dias de jejum, marcando a ausência, a destruição do Beit HaMikdash, eles serão convertidos, serão transformados em dias de celebração, de comemoração e de muita alegria. Esses dias serão transformados em dias de júbilo e alegria. Portanto, 10 de Tevet, que é uma data que nós temos nesse mês judaico, nós esperamos que muito em breve, quem sabe esse ano já, com a chegada de Mashiach, com a reconstrução do Beit HaMikdash, sendo erguido o terceiro templo sagrado, essa data já seja uma data de grande festividade. E assim como que durante o período de luto, essa data tinha uma gravidade maior, como nós explicamos, porque ela representou o início do fim, o início do processo de destruição do Beit HaMikdash. Então também, quando essas datas forem transformadas em feriados de celebração e comemoração alegre e feliz, não tem dúvida que essa data também estará relacionada com uma alegria mais intensa do que todas as outras, uma alegria redobrada, e isso é o que nós esperamos para muito em breve. Então, isso é algo relacionado com o Rosh Chodesh Tevet, com esse mês de Tevet que está se iniciando no dia de hoje. Mas nós estamos ainda na festa de Hanukkah, no final de Hanukkah. Hoje é 7º dia de Hanukkah, e hoje à noite, já que no judaísmo, acompanhando aquilo que consta na Torá, no Gênesis, Vaiyer, Vaiboker,
que o dia começa desde a saída das estrelas, desde o anoitecer da véspera. Então, hoje à noite já vamos iniciar o 8º dia de Hanukkah, com o acendimento das 8 velas, o acendimento completo de toda a Hanukkah, de todo o candelabro de Hanukkah. E essa transição do 7 para o 8, do 7º dia de Hanukkah para o 8º e último dia de Hanukkah, inclusive os livros místicos, os livros racídicos, trazem propriedades muito especiais para esse último dia, que é conhecido pela leitura da Torá, Zot Hanukkah, o dia de hoje à noite e amanhã. Se fala que esse dia ele tem o potencial de grandes bênçãos. Então, nesse dia são feitas rezas de forma especial, pedidos de forma especial, porque é um dia de muita aceitação, um dia de bom agouro, um dia de boa sorte, de grande mazal, um dia de não apenas um bom astral, mas um potencial de fluxos de bênçãos superiores que podem ser obtidos quando nós acendemos a Hanukkah completa, quando nós chegamos ao final da celebração de Hanukkah, quando a luz está ao máximo, não é só a luz da nossa Hanukkah embaixo, mas também a luz divina que ilumina o mundo e se revela nesses dias sagrados, ela também atinge o seu apogeu, o seu ponto máximo, e por isso é um dia muito propício para atrair, para pedidos, para rezas especiais, para atrair nesse dia grandes bênçãos em tudo e para tudo que nós necessitamos. Mas falando um pouco sobre a diferença entre o 7º e o 8º dia de Hanukkah, a transição do 7º para o 8º, a diferença entre o 7 e 8 nos livros judaicos, nos livros de pensamento judaico, nos livros místicos do judaísmo, nós encontramos tanto comentários, interpretações sobre o número 7, como também sobre o número 8. E vamos tentar entender um pouco isso, para entender também o significado desses últimos dias de Hanukkah, o dia de hoje, que é o dia 7 de Hanukkah, e hoje à noite e amanhã, que é o 8º dia de Hanukkah. Então, os nossos livros explicam que 7 é o número que indica a plenitude dentro da natureza, a plenitude no campo mundano, dentro do nosso mundo, dentro da nossa existência. Número 7 é aquele que indica aquilo que há de completo, que indica, de certa forma, até o máximo, não é? Que indica um ciclo completo. Por isso, no processo de criação, no Gênesis, nós temos 7 dias. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º terminou o trabalho, no 7º ele se absteve, no 7º foi criado o Shabbat, foi criado o descanso, mas de qualquer forma o ciclo completo é de 7 dias, por isso universalmente a semana nossa tem 7 dias, então começando de hoje, domingo, etc. Então se chega até o 7º dia, e por isso para nós o 7º dia é o dia sagrado, é o dia do Shabbat, é o dia do ápice, o dia da santidade maior, e atingido o Shabbat, no dia seguinte se reinicia um novo ciclo, começa uma nova semana, se zera tudo e começa novamente do número 1. Mas o número 7 são 7 dias, porque 7 é o número que indica a perfeição, a plenitude, aquilo que há de completo dentro do campo da natureza. Por isso também, dentro do judaísmo, nós temos diversas vezes presentes na nossa vida o número 7. Então, quando nós temos, por exemplo, uma celebração de bodas, de casamento, existem Shivat Yemei HaMishteh. O casamento é seguido por 7 dias de celebrações e de comemorações. Quando em refeições festivas, durante essa primeira semana, após o casamento, após a Chupá, são recitadas Sheva Brachot, 7 bênçãos, como debaixo do palio nupcial, debaixo da Chupá, são proferidas essas 7 bênçãos. Da mesma maneira também, durante uma semana inteira, o primeiro ciclo de vida conjunta do casal. A primeira semana, os primeiros 7 dias, são 7 dias de celebração. Deus nos livre o contrário e o oposto. Quando da partida de um ente querido, quando falece
um parente próximo, Deus nos livre. Então também existe um período de Shiva. O que quer dizer Shiva? Shiva quer dizer 7. 7 dias de luto. Se guarda luto por 7 dias. E aqui mais uma vez, como a expressão desse sentimento, existe o sentimento de alegria por ocasião das bodas, de celebração, de casamento. Existe o sentimento de tristeza, de angústia, de luto, que também é prescrito na Halachá, e ele também perdura por 7 dias. Por quê? Porque esse é um ciclo completo. Então são 7 dias a partir do falecimento, a partir do logo após o enterro, né, que começam a ser observados esses 7 dias de luto. Um período completo de luto para então, depois, e somente depois se levantar desse estado de espírito, dessa situação, e recomeçar a vida. Não é por acaso que a menorá do templo também, que o candelabro no templo eram acesas 7 lamparinas, 7 velas, por isso também indica a luz divina brilhando em todas as partes do mundo, em todos os aspectos da existência do mundo. Nós temos também o ano sabático, não só o dia do Shabat, que é o 7º dia, mas nós temos o 7º ano, que também era um ano em Israel, na Terra Santa, de repouso, descanso da terra, um ano de elevação espiritual, onde se deixava de lado os trabalhos e afazeres terrestres para se dedicar mais à espiritualidade. Em outras palavras, o número 7 indica a perfeição, a plenitude, aquilo que se completou dentro do ciclo da natureza. Se esse é o significado do número 7, né, a plenitude, a perfeição na natureza, no mundo, no mundano, o que representa então o número 8? Se 7 é a plenitude da natureza, 8 representa no judaísmo o sobrenatural, o transcendental, aquilo que está acima da natureza, aquilo que transcende, aquilo que está acima da lógica, o suprarracional, aquilo que está acima dos padrões convencionais. Esse é o significado do 8. Enquanto que 7 demonstra e indica aquilo que há de completo no plano terrestre, no plano mundano, o 8 representa aquilo que está acima do mundo, acima do plano terrestre, o sobrenatural, o mais elevado, o celestial, o transcendental. Isso representa o 8. Por isso também, no judaísmo, nós temos algumas coisas associadas com o número 8, sem entrar agora em todos os detalhes, mas, por exemplo, Bayom Hashmini e Mol Besar Orlato. A circuncisão é feita no 8º dia de vida de um varão, de um menino judeu. No 8º dia, por quê? Porque a circuncisão não é algo convencional, não é algo racional. Indica um pacto divino, um pacto com Deus transcendental, suprarracional, acima da lógica. Não é que aqui se pergunta para o indivíduo se ele quer adotar a fé, se ele quer ter essa marca indelével no seu corpo por toda a vida, etc. Isso não é algo que se pergunta racional ou que se escolhe por preferência, não, é algo suprarracional. Algo que está acima da lógica, acima da razão, acima da natureza, acima do mundano e do terrestre, por isso é feito no 8º dia. Isso tem a ver também com a data de Shmini Atzeret, uma das celebrações judaicas que tivemos no mês de Tishrei, o 8º dia, que vem depois de 7 dias de Sukkot, que ele também tem algo de especial. Da mesma maneira, aquilo que vem depois dos 7 anos, no judaísmo, na Terra Santa, nós temos uma contagem de 7 vezes 7, e aquilo que vem depois do 7 vezes 7, na verdade é o 50º ano, mas assim como o 8 vem depois do 7, aí também na contagem dos anos nós temos um ano especial, que é o ano do jubileu, ano do Yovel, é aquilo que vem, algo mais elevado, aquilo que vem depois do 7 está acima do 7. Da mesma forma também, interessante, que se diz que é sabido que os levitas são uma das tribos, um dos 12 filhos de Yaakov, do patriarca Jacó, era Levi. Inclusive os Koanim, os sacerdotes, são uma ramificação da tribo de Levi. Então aqueles que são descendentes de Aharon, irmão de Moshe, todos eles desde então se tornaram e são os Koanim, os sacerdotes.
Os outros levitas, eles também eram diferenciados e também tinham uma função e um papel especial no trabalho no templo. Eles tinham algumas funções, alguns trabalhos no templo sagrado, e entre outros eles também tinham um coro que entoava cânticos e também acompanhado de instrumentos musicais, instrumentos de corda. Se fala que no Beit HaMikdash havia uma harpa, e essa harpa tinha 7 cordas, Sheva. Porém, interessante que é trazido que na época do terceiro Beit HaMikdash, após a chegada de Mashiach, que a chegada de Mashiach denota uma transição do mundo, quando o mundo sai do seu aspecto natural, convencional, e se eleva para um plano superior, um plano extraterrestre, um plano transcendental, mais elevado, mais espiritualizado, acima da natureza, sobrenatural. Sobre isso se diz Lamnatseach ala Shminit, que vai se tocar uma harpa de 8 cordas. Interessante que na época de Mashiach, por quê? Porque o conceito de Mashiach, por si só, já é um conceito transcendental, é um conceito sobrenatural, acima da natureza. Por isso ele está relacionado e associado com o número 8. Interessante também, curioso, que dentro do judaísmo, se nós observarmos, uma das primeiras coisas que todo mundo quer saber, conhece quando quer aprender hebraico, são os números, a contagem dos números. Echad, Shtaim, Shalosh. Sheva é o número 7. E Shmone é o número 8. Porém, é sabido que em hebraico, cada palavra tem uma raiz etimológica. E essa raiz também tem um significado. Então, a palavra Sheva, Shvi, o sétimo, ou Sheva, número 7, qual o significado de Sheva? Então, se nós colocarmos o pontinho na letra Shin, Sheva, do outro lado, a pronúncia é Se, em vez de Sh, é Se. Então, essas mesmas letras, com essa mesma combinação, com outra pronúncia, forma a palavra Sova. Sova, Poteach et Yadecha Umasbia, Sova significa fartura, abundância, ou seja, algo completo, quando não falta nada, está tudo completo, a fartura, a abundância, isso significa Sova, ligado da mesma raiz que a palavra Sheva. Interessante que já a palavra Shmone, em hebraico, shamen, gordo, obeso, etc., vem da palavra shamen, que é a mesma raiz da palavra shmone. Ou seja, o que é o shamen, o obeso? É aquele não só que está completo, não só que está farto, mas está sobrando, não é? Está transcendendo, tem demais. Não é? Isso é o shmone. Então, aqui também se fala na própria raiz etimológica, o 7 representa sova, a plenitude, a abundância, a fartura, aquilo que está completo. O shmone é aquilo até que excede. Não é? Como se fala o shamen, o obeso, aquele que já é mais gordo, etc. Então, não só que está completo, tem até demais. E esse é o significado do 8, que é o transcendental, aquilo que excede, aquilo que é mais até, não é? Aqui não estamos falando de obesidade agora, não é? Mas no campo espiritual, o 8 representa, indica aquilo que excede, aquilo que transcende, aquilo que é mais elevado que o normal, o natural, o convencional. E, portanto, ele supera tudo aquilo que está no nível padrão, um outro nível, uma outra categoria. Interessante também que a palavra Shmone, 8, é da mesma raiz hebraica que Shemen. Shemen significa óleo ou azeite, que isso nos remete ao milagre de Hanukkah, o pote de azeite puro que foi encontrado. Interessante também que o azeite, diferente de todos os líquidos, ele tem uma propriedade que ele sempre paira por cima, ele acaba não se misturando, por mais que você joga junto água, mistura água com azeite, suco, outros líquidos, mas o azeite ele sempre vai parar por cima,
ele paira por cima, né? Ele não se mistura e ele paira por cima. Esse é o conceito do Shemen, Shmone, ligado com o número 8, né? Aquilo que está acima do 7, acima do padrão, acima da natureza, aquilo que transcende e é mais elevado. Interessante também que na mística judaica as diversas partes da Torá estão associadas também com líquidos. A Torá é comparada com água, etc., mas a Torá é comparada com azeite, o azeite que brilha, que produz luz, e se diz que particularmente a parte mística e esotérica da Torá, a Kabbalah, a Hassidut, é chamada de Shemen Deoraita, o azeite da Torá, aquele que produz a luz, aquele líquido, né, aquele que está acima, ou aquele que está associado, Shemen com Shmone, com 8, que transcende, que está ligado com o supra-racional, com o sobrenatural, isso é o 8. E quem se lembra, na semana passada nós já falamos um pouco sobre isso, que de certa forma o conflito que havia 2.300 anos atrás entre os helenistas e os judeus que estavam sendo capitaneados por Yehudá Maccabi, pelos Macabeus, pelos Hashmonaim, uma família de Kohanim que liderou a resistência judaica. Nós explicamos que, na verdade, estava se tratando, acima de tudo, estava se travando uma batalha ideológica, uma batalha filosófica, uma batalha cultural. Os helenistas não queriam matar os judeus, eles queriam acabar com o judaísmo. E mesmo o judaísmo eles toleravam, desde que fosse encarado como história judaica, folclore, tradições, mas não algo religioso, algo divino. O que eles queriam combater era justamente isso, a parte transcendental do judaísmo. Por isso, eles visavam especialmente aquelas leis dogmáticas, aqueles estatutos que estão acima da razão, acima da lógica, supra-racionais. Porque eles, a filosofia helenista, então, o racional era a coisa mais elevada. Para eles não existia algo acima da lógica, acima do racional, algo transcendental, sobrenatural. Isso que eles estavam querendo combater. Diziam, vocês querem, mantenham o judaísmo como no seu lado histórico, como uma tradição, como costumes, com seu folclore, mas não como algo sagrado, algo transcendental. E essa é a vitória dos Macabeus, a vitória do judaísmo, porque na realidade a essência do judaísmo é essa. A essência do judaísmo e a grandeza do judaísmo não consiste na sabedoria da Torá. É claro que há sabedoria, mas a sabedoria da Torá é a sabedoria divina. E aqui, o nosso vínculo à Torá não é um vínculo apenas ou de ordem intelectual, de ordem racional, lógica. Por mais que seja, olha, um código de leis bem apropriado e inteligente e eficaz, mas não é essa a questão. A essência do judaísmo está ligada ao sagrado, ao transcendental, ao elevado, ao supranatural, aquilo que é sobrenatural, acima da natureza, ao divino. E eles queriam retirar a divindade da Torá. Então, na realidade, essa questão de sair do 7 para o 8 é algo muito profundo e muito elevado. E por isso Hanukkah não termina no 7º dia, não termina hoje, mas ele culmina à noite com o acendimento das 8 velas. Isso vai indicar que nós estamos conscientes de que no judaísmo se obtém, no judaísmo se visa e se obtém não apenas a plenitude dentro do campo da natureza, não apenas o 7, não paramos por aí. É importante chegar ao 7, é importante completar todo o ciclo da natureza, preencher de forma apropriada tudo aquilo que nos é dado fazer no campo natural, no campo convencional, no campo terrestre, mas, mais do que isso, e acima disso, nós temos também que transcender, nós temos que nos elevar acima do mundo terrestre, nós temos que nos elevar, não só maximizar no campo da natureza, no natural, mas também se elevar para o sobrenatural, se conectar com o divino.
elevar a nossa alma acima dos padrões mundanos, santificar a nossa vida e a nossa existência. Isso tudo está simbolizado com o número 8 e indicado no acendimento das 8 velas de Hanukkah e a celebração do 8º e último dia da festa de Hanukkah. Algo interessante também, nós a mencionamos, aquilo que é trazido nos livros sagrados, o Tânia repete isso diversas vezes, Itaron haor haba min hachoshech, a vantagem e a superioridade da luz que vem da escuridão. Então, existe em primeiro lugar aquela luz, porque todo Hanukkah é a festa das luzes, é o momento que nós iluminamos, trazemos a luz divina para o mundo. Não é? A própria Torá é comparada no versículo à luz, ner mitzvah vetorah or. A mitzvah, os preceitos divinos, são comparados a uma lamparina, uma vela, e a Torá, a luz que iluminam. E mais do que isso, ner Hashem nishmat adam, a vela de Deus é a alma da pessoa. A alma da pessoa é comparada com uma vela. Ou seja, a nossa espiritualidade também comparada com uma vela que precisa iluminar, precisa brilhar, precisa irradiar. E esse é o objetivo da festa de Hanukkah, porque chegando ao fim de Hanukkah, nós temos já que nos perguntar o que nós levamos conosco dessa festa. Então, existem os pratos típicos, os chamados sonhos de Hanukkah, comidas lácteas, comidas feitas à base de óleo tradicional e etc., comidas muitas vezes são gordurosas e com alto nível calórico. Então a gente deve levar conosco de Hanukkah não apenas alguns quilos a mais, mas a gente tem que, entre aspas, engordar a nossa alma, engrandecer a nossa espiritualidade, fortalecer o nosso judaísmo, fortalecer a luz da nossa alma, fazer brilhar e iluminar mais a chama espiritual que nós possuímos dentro de nós. Esse é o processo. Primeiro, durante os 7 primeiros dias de Hanukkah, chegar à plenitude e ao máximo daquilo que nós podemos no campo da natureza, e quando chega o último dia de Hanukkah, o 8º, até transcender a natureza. A gente tem que até se superar, a gente tem que exceder, a gente tem que tocar no transcendental, não é? Chegar a um nível até acima do nosso padrão, acima do nosso convencional, trazendo mais luz, uma luz inédita na nossa vida e uma luz que ilumina e irradia não só para nós, dentro de nós mesmos, na nossa casa, mas como as luzes de Hanukkah, que elas têm que iluminar fora também. Quando nós falamos da vantagem e superioridade da luz que vem da escuridão, existe aquela luz que vem depois da escuridão. Quando estava escuro e a gente sofria para identificar as coisas, para não tropeçar, etc., e de repente se acende uma luz, por menor que seja, de repente houve luz, então isso ilumina o ambiente, e daí é outra coisa. Uau! Daí a gente sabe apreciar e valorizar essa luz. Então essa é a explicação mais simples da luz, da vantagem e superioridade da luz que vem da escuridão, que vem após a escuridão. Mas os livros místicos enfatizam que não é apenas isso. A grandeza da luz é quando ela vem da escuridão, a partir da própria escuridão. Quando a própria escuridão é transformada e convertida em luz. Quando aquelas situações, às vezes aquelas pessoas, ou aqueles impedimentos que obstruíam o nosso crescimento e evolução espiritual, não só são neutralizados, não só são eliminados, mas são transformados, eles são convertidos a nosso favor. Eles se tornam nossos aliados para aumentar mais ainda a luz divina na nossa vida, na nossa existência e em todo o mundo. Então, a grandeza da luz é aquela luz que vem da própria escuridão. Quando a própria escuridão é transformada em luz, quando nós conseguimos, se nós tínhamos tendências pessoais ou traços de caráter, coisas negativas, quando nós conseguimos neutralizar isso, e mais do que isso, transformar essa energia, convertendo, direcionando ela para coisas boas e positivas, isso significa transformar a escuridão em luz. E essa luz que é proveniente, originária da escuridão que foi transformada, é a luz mais elevada de todos. E de certa forma, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo.
esse é o papel que nos foi dado, essa é a nossa missão. Para isso nos foram dadas a Torá e Mitzvot. Esse é não só o nosso desafio, mas a nossa missão de iluminar a nossa alma, fazer brilhar a alma que nós já possuímos dentro de nós. E quando a nossa alma estiver brilhando, iluminando, com isso nós vamos também iluminar o mundo ao redor que nos cerca. Em outras palavras, Hanukkah vem nos dizer que nós temos que nos elevar, nós temos que nos tornar pessoas melhores, nós temos que fortalecer o nosso judaísmo, aumentar, não estagnar, não ficar parados no mesmo lugar onde nós já estávamos, mas sim ir adicionando, ir aumentando, ir crescendo, fazendo essa luz aumentar num crescente. Como é feita essa evolução? Como ocorre essa jornada espiritual? Que na verdade essa jornada é a jornada de cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão aqui para desempenhar. E às vezes leva um tempo até que a gente se conscientize disso, até que a gente comece a trabalhar de fato nisso. Às vezes a gente está ocupado com a carreira, com o trabalho, com os afazeres, com a família, com tudo coisas importantes e boas. Mas não podemos esquecer da nossa missão, que é também de iluminar nossa alma, iluminar o mundo, fazendo bem, praticando bem, ajudando pessoas, cumprindo mitzvot, acrescentando Torá, espiritualidade, conexão com o divino. Como isso ocorre, como acontece esse processo, nós também podemos e devemos aprender isso das próprias velas de Hanukkah. É sabido, como nós falamos uma semana atrás, como a gente começou acendendo a Hanukkah. Na primeira noite, além da chama piloto, a vela servente, a vela shamash, nós acendemos na primeira noite uma única vela. Na segunda noite, já foi em dobro, 2 velas. E assim por diante, cada noite a gente acrescentou uma vela adicional, até chegarmos ontem à noite com 7 velas, e hoje à noite vamos completar a Hanukkah inteira com as suas 8 velas. Assim deve ser a nossa jornada espiritual. Assim deve ser a nossa jornada pessoal, individual. Às vezes pessoas falham e pessoas se desanimam e se decepcionam consigo mesmas quando querem abarcar o mundo todo de uma vez só. Quando, já imaginou, alguém que não está treinado, alguém que está um pouco obeso, acima do peso, de repente a pessoa coloca como meta a semana que vem correr 100 metros nas Olimpíadas e ainda ganhar medalha. Sabe, não é realista. Como a gente deve começar, ainda mais em termos espirituais, essa evolução, essa elevação, esse processo, passo a passo, step by step, né? Comece com faça uma coisa boa, adote uma mitzvah. Comece com um hábito positivo. Né? Se comprometa com uma mitzvah, não importa, talvez seja uma fácil, pequena, se é que a gente sabe mensurar a grandeza das mitzvot, dos preceitos divinos, das boas ações. A gente, na verdade, não sabe o valor delas. Mas se uma é mais fácil para você, comece com essa. Então, no início de Hanukkah, a gente começa com uma vela. A gente acende e traz um pouco mais de luz na nossa vida, um pouco mais de judaísmo, um pouco mais de espiritualidade, etc. Então, isso é válido, é genuíno. Ninguém cobra e ninguém espera de você que comece direto com tudo. Que comece já na perfeição, na plenitude, fazendo tudo de uma vez. E se você tentar fazer mudanças radicais, mudando tudo de uma vez, isso fatalmente não vai dar certo, está fadado ao insucesso. Por isso, gradualmente, comece com uma mitzvah, depois acrescente mais uma e outra, e etc. Quando você consolidou a primeira, isso já se incorporou na tua vida, então acrescente mais uma, e etc. E vá acumulando e acrescentando. Assim deve ser o processo, essa é uma lição importante que nos transmite a festa de Hanukkah com a sua mitzvah do acendimento da menorá, porque o acendimento da Hanukkah representa também o acendimento da nossa chama interna, o acendimento, fazer brilhar a nossa própria alma. Mas algo interessante e importante a saber, todo mundo que tem uma Hanukkah em casa, que tem um candelabro, né?
candelabro de Hanukkah com 8 braços, mais o lugar para chama piloto, servente. Interessante que na primeira noite, mesmo quando você está acendendo apenas uma vela, mas você vê e nota que no candelabro ainda há lugar e espaço para mais outras 7 velas. Você está acendendo apenas uma, e até parece melancólico, para alguns constrangedor, como a história que nós contamos da Casa Branca semana passada, não é? O episódio com o presidente que não queria Hanukkah meia boca, acesa pela metade, e mandou acender todas, não é? Ele não conhecia o sentido da festa de Hanukkah, mas de qualquer forma, na primeira noite você acende uma e você vê na Hanukkah outros 7 braços do candelabro do castiçal vazios, apagados, mas eles estão lá. Em outras palavras, isso também é muito importante, não perder o referencial. Mesmo que a gente comece fazendo apenas uma coisa, ou comece pouco a pouco, isso é válido. Isso é algo autêntico, né? Isso é positivo, mas a pessoa não deve se equivocar achando, sabe, eu acendi uma vela, pronto, eu já fiz tudo. Sabe, tem gente que imagina, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me é conveniente, e para mim isso representa o todo. Para mim isso é 100%. Isso não é algo subjetivo e relativo. É legítimo e válido, ou seja, é até, de certa forma, às vezes recomendável que você não comece fazendo tudo de uma vez. Acenda uma das 8 velas, mas veja e perceba e não se esqueça que há outras 7 velas a acender, que você está apenas no início do processo, no início da jornada. Eu tenho mais, por enquanto, pelas circunstâncias, pelos fatores atuais da minha realidade, em função dos meus hábitos, da formação e educação que eu tive, da minha situação, talvez eu não possa começar de uma vez fazendo tudo, eu começo apenas com uma coisa, com 2, amanhã com 3. Mas eu nunca me esqueço que existem outras velas a serem acesas, que eu ainda tenho uma jornada a seguir, né? Eu tenho ainda o que fazer, o que complementar. Essa deve ser a nossa atitude em relação à elevação espiritual, à nossa evolução dentro do judaísmo. É válido e é algo aceitável a pessoa começar apenas com um pouco, desde que a pessoa saiba que isso é um pouco de um todo. Desde que a pessoa saiba que esse pouco, amanhã, ele deve evoluir, ele deve crescer, ele deve aumentar. Isso é o chamado das velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah vêm nos lembrar justamente isso, que tem que ser, um Yehudi tem que estar sempre com essa atitude, Mosif ve'olech, Mosif ve'or, cada vez acrescentando e adicionando, cada vez acrescentando mais luz, trazendo mais luz. Em outras palavras, Hanukkah vem nos lembrar, e esse é o grande chamado da mitzvah de Hanukkah, nos tirar da zona do conforto, que a gente nunca pode se acomodar, a gente nunca pode estar satisfeito. Olha, eu já cheguei lá, eu já estou fazendo bastante, eu já faço o suficiente, eu já dou tudo de mim, etc. Não, Hanukkah vem nos ensinar. Se ontem você acendeu uma vela, hoje é um outro dia. Hoje você tem que ser uma pessoa melhor. Hoje você tem que acender 2 velas. Se ontem você já acendeu 2 velas, então hoje o teu desafio é crescer mais ainda, se elevar mais ainda, acenda 3 velas. E assim, nessa sequência, isso nos ensina um aprendizado importantíssimo que nos transmite a mitzvah de Hanukkah, acender, aumentar, adicionar a cada dia que passa. Se o bom Deus nos dá mais um dia de vida, é para que a gente produza algo mais. Como dizia o Rab Nachman de Breslov, se o amanhã vai ser igual a hoje, então para que ele é necessário? Deus nos dá mais uma amanhã e outro amanhã, e nós pedimos mais, e muitos amanhãs, até 120 anos de vida, para que a gente possa sempre adicionar, acrescentar, fazer e produzir mais, agregar mais valor, não só à nossa vida, mas à sociedade, trazendo mais benefício ao mundo, às pessoas que nos cercam, iluminando mais. Então, essa é a mensagem de Hanukkah. Cada dia que passa, acrescente mais luz.
adicione, faça algo a mais, algo que você não fazia antes disso, acrescente isso. E o nosso Rebbe sempre dizia, o nosso Rebbe sempre estava exigindo e cobrando cada vez de cada uma das instituições dos seus emissários, de rabinos e etc. Isso era conhecido. O Rebbe dizia, assim ele falou para algumas pessoas, puxa, mas o Rebbe, tudo bem, o Rebbe elogiava, agradecia, né? Nós sabemos até de um... isso está gravado em vídeo, um banqueiro, inclusive brasileiro, que passou na famosa, célebre filas de dólares, que o Rebbe dava dólares para serem distribuídos para tzedakah nos domingos, e milhares de pessoas passavam cada semana para receber esse dólar da mão do Rebbe, e esse banqueiro, que era um filântropo, ele, quando passou na fila, ele anunciou com satisfação para o Rebbe, Rebbe, eu tenho a satisfação e o prazer de lhe informar que eu estou fazendo uma contribuição para Yeshiva do Chabad, aqui no bairro, de $1 milhão. Isso estamos falando há mais de 30 anos atrás, imagine o valor do dinheiro. O Rebbe sorriu um pouco e etc, e deu para ele $1 adicional e falou, olha, a próxima vez que você dê pelo menos o dobro. Então o Rebbe falou, olha, muito bom, mas na próxima vez se prepare para que você dê e doe pelo menos o dobro. E assim dizia o Rebbe, eu estou sempre feliz, mas nunca satisfeito. Então, assim falava o Rebbe, eu sempre estou feliz com aquilo que foi feito, que foi realizado, etc., mas eu nunca me dou por satisfeito. E isso que o Rebbe sempre nos transmitiu, que a gente não deve, né, descansar sobre os louros e se acomodar, e olha, eu já me aposentei em todos os sentidos, já fiz o que precisava fazer. Não. Vem a festa de Hanukkah e nos ensina que cada dia que passa, cabe a nós acrescentar mais luz na nossa vida, na vida dos outros, no mundo, iluminar, fazer brilhar mais boas ações, produzir mais, elevar-se espiritualmente, etc. Então, chegando ao final de Hanukkah, que a gente leve conosco essa mensagem para o ano todo, que cada um de nós seja uma chama piloto, uma chama da qual possam se acender diversas outras velas e lamparinas, que a gente possa inspirar e acender as almas das pessoas próximas de nós, que a gente possa transmitir fé, confiança em Deus, esperança, que a gente possa inspirar as pessoas a fazer boas ações, trazer mais luz ao mundo. E assim como a vela do Beit HaMikdash da Menorá era chamada de Ner Tamid, uma chama perpétua, que a nossa chama também esteja sempre brilhando. Que não tenhamos apagões na vida, que a gente saiba que nós estamos aqui para brilhar e iluminar, trazer mais luz a cada dia que passa. Isso parece um desafio, mas esse é o gosto da vida. A pessoa não se acomodar, não estagnar, não parar, mas sempre buscar mais luz e mais bem, mais espiritualidade, mais elevação. Então, eu queria concluir desejando a todos esse feliz Hanukkah, o Chodesh Tov, como nós falamos, que a gente leve conosco para o ano todo e para toda a nossa vida essas mensagens importantes de Hanukkah, que a festa de Hanukkah traga para todos nós dias e uma vida iluminada, cheia de alegria, de felicidade, de realizações, de sucesso, de boas notícias, com saúde, com prosperidade para todos. Um Hanukkah Sameach, e se Deus quiser, até a próxima.